Saudações, trago mais um relato dividido em duas partes. Aconteceu no dia 15 de dezembro de 2018, é um relato mais antigo, mas é importante eu resgatar esses relatos mais antigos porque tenho muitos ainda para ler e eu acho que são complementos desse estudo que eu estou compartilhando com vocês aqui. Antes disso, eu quero dizer que talvez não tenha live na terça-feira seguinte, porque meu cunhado faz uma cirurgia e se ele precisar ficar lá à noite no hospital, eu vou dormir com ele lá como companhia para que minha irmã possa ficar com a minha sobrinha. Acho mais fácil do que eu ficar com a minha sobrinha e ela sentir falta da mãe. Se não tiver live na terça, eu faço na quarta. Terça-feira deve ser dia 14, eu acho. E é isso. Talvez eu faça no dia 15, na quarta-feira. Se eu não aparecer, é por causa disso. Mas eu só vou saber no início da semana. Então, não sei se eu vou avisar, porque eu falo que vou avisar e nunca tenho tempo. Dei uma brecha agora nos trabalhos, que eu ainda não concluí para a apresentação de amanhã, de um espetáculo meu, um espetáculo solo, trabalhoso, mas aqui está o relato e ele começa comigo sem lucidez. Eu me vi na rua de baixo, na verdade é a primeira rua que vira à direita, eu desço a minha rua e viro à direita, então não é uma rua paralela à minha, é o quê? Adjacente, não sei. Que geralmente desço para ir para mais longe do corpo físico. Tanto que em um dos exercícios que eu faço, que eu sinto mais o estado vibracional atualmente, isso naquela época, mas até hoje se eu fizer, eu acho que acontece porque não faz muito tempo eu testei. É eu me visualizar descendo essa rua, saindo da minha casa, e quando eu chego nessa esquina para descer essa rua, eu me imagino saltando e voando e o estado vibracional aumenta. Eu acho que o inconsciente reconhece que eu faço isso com muita frequência fora do corpo, não sei. No meio dessa rua eu estava desolado. Aqui era dezembro, 1º dezembro pós-acidente, bem próximo da data que aconteceu. Dia 4 de janeiro agora fez 7 anos exatos. E hoje é dia 10 de janeiro de 2024, 25. Acabou de virar, não gravei ainda. Então eu achava que estava acordado e aquilo era a vida real. E eu pensei nisso porque outro exercício que tenho tentado fazer constantemente é constatar se eu estou acordado ou não durante o dia. Várias vezes eu paro e falo, estou acordado ou estou fora do corpo? Para questionar. Exatamente para provocar esse tipo de questionamento quando eu estiver fora do corpo, por ter se tornado um costume meu. É comum a gente fazer fora do corpo algo que é parte do nosso cotidiano, quase programação. E foi o que aconteceu. Eu questionei. O problema é que era tão real, parecia tão real, é um tipo de realidade, né? Mas tão parecida com essa daqui, que naquele momento eu achei que eu estava acordado. Eu constatei e falei, não, eu estou acordado, estou no meu corpo físico. E fiquei triste. E eu olhei para o matagal à minha direita, num local que deveria haver uma casa, atualmente é até apartamento, e dava para ver até a rua de cima, era só mato, e dava para ver a rua lá em cima, que era a rua acima. E eu pensei, tá, com raiva inclusive, eu vou mostrar o que é a vida real. Eu não sei o que eu quis dizer com isso agora, tá? Eu estou lendo isso aqui há tanto tempo, mas eu tinha na época, pelo que eu lembro, assim, uma questão de, tá, vida, você quis que eu ficasse aqui, então eu vou fazer acontecer.
seja o que for, e com um certo ímpeto, né? Que beirava e às vezes era completamente com raiva. Aqueles estágios do luto, né? E eu saí correndo pelo mato com muita raiva. E eu mal comecei a fazer isso, eu lembrei que não havia mato ali, no mundo real, no mundo material. E eu parei, olhei para as minhas mãos, para o mato ao redor, aquela questão de tocar, né? E falei, não faz sentido, pensei, né? Não faz sentido, é muito real. Mas eu estou fora do corpo, sim. E eu pensei em sair à procura do meu amor. Fora do corpo, naquela época eu ainda estava acompanhando o processo dela. Mas logo veio um desânimo por pura constatação de experiências anteriores, porque sair do corpo físico e manter a lucidez, o que é muito difícil, não é garantia alguma de chegar até ela. E pensando nisso, eu vi um carro descendo o matagal. Ele veio da rua, virou na minha direção. E veio nitidamente para me atropelar. Eu captei essa intenção. E pensando muito rápido, eu corri na direção dele, tive fração de segundo para avaliar aquilo tudo. Foi meio abrupto e agressivo. Eu pensei e corri na direção dele para enganá-lo e sair da frente apenas no momento certo. E o momento certo seria na altura de uma árvore mais adiante, entre eu e eles, e ele, né, o carro. Porque mesmo que o carro tentasse me atingir virando, ainda teria que considerar, ou poderia ter receio de acertar a árvore, ou eu esconder atrás da árvore, alguma coisa assim. Então tudo isso eu analisei em segundos e fui. Foi meio instintivo. Eu escapei do carro, mas eu vi o motorista quando ele passou, e o rosto dele era de um ator, Paul Walker. E eu pensei, isso só pode ser sacanagem. Tá, qual é a referência aqui pra mim? Pensando agora, na época eu nem escrevi isso. Eu fiquei muito impressionado com o filme que eu assisti quando novo, que ele era um anjo, o Paul Walker. Um dos anjos famosos, não sei quem ele era, Gabriel, sei lá quem era. Acho que era a Guerra dos Anjos, uma coisa assim. Foi uma trilogia. Não sei, fica a referência aí. Mas pensei, né, isso só pode ser sacanagem, porque os espíritos ficarem plasmando imagem de atores, né, mas tem alguma referência. E o motorista riu, e eu vi que o rosto dele estava plasmado, teve um... E para mim era alguém querendo me mostrar alguma coisa, alguma lição. E tudo aconteceu muito rápido. Isso da minha mente traçar um plano, né, numa fração de segundo, e eu pensei depois o que poderia significar. É que eu ainda estava naquele limiar de isso aqui é tão real, parece o mundo real, e o carro veio para me atropelar e eu quis sair da frente dele. Eu acho que talvez a lição fosse me mostrar que eu não queria morrer. Não estava pronto. E eu acordei, inclusive depois de ver o rosto dele, e pensei nisso, fazendo essa leitura. E eu realmente não tenho medo de morrer. Escrevi aqui. E ainda acho que é isso. Eu tenho medo do meu estado de espírito não ser o suficiente para eu sair de esferas mais baixas. Aqui eu falo porque eu estava bem triste na época, muito, muito, muito mais do que hoje. E escrevo ali, preciso me trabalhar mais. Foram alguns anos aí, eu estou melhor. Me garanto? Não. Mas acho que as minhas experiências que eu tenho relatado aqui mostram que há pelo menos um bom senso. Eu voltei a dormir porque mal tinha amanhecido, era bem cedo, 5:30 da manhã, e em algum momento me vi com meu amor num alojamento, indo em direção para o quarto dela, né?
Minha lucidez estava baixa no primeiro momento, conversávamos casualmente, de mãos dadas, e achamos a Nix na porta do quarto. E quando abrimos a porta, outra gata parecida saiu. E elas se estranharam. E eu falei, ué, uma delas não é a Nix. Eu e o meu amor olhamos as duas e eu disse, ou nenhuma delas é a Nix. O meu amor falou, nossa, que viagem isso, assim. Rimos e deixamos as gatas de lado, do lado de fora, e entramos. Vimos que o quarto estava sujo e o meu amor começou a passar uma vassoura que estava lá. Numa parede que estava meio mofada, mas era um mofo meio seco, que saltava pó no ar, e eu falei, nem pensar que você vai fazer isso, deixa que eu faço. E ela me beijou, porque ela tinha rinite, bronquite, essas coisas todas com it. E eu nunca tive problemas com isso. Às vezes, vivia fazendo massagens, coisas para ela respirar melhor. E ela me beijou e nesse instante foi tão real que a minha lucidez aumentou muito, ou eu senti que foi real por isso. E aí eu soube que eu estava fora do corpo físico, olhei para ela, que sorria olhando para mim, e me pareceu ser ela de verdade, porque eu firmei o olhar nela, assim como pareceu que ela não sabia o que tinha acontecido outra vez. Então, tudo o que eu falei foi, sabe que eu te amo muito, não sabe? Muito. E ela sorriu e disse que sabia, e me beijou outra vez e disse que quando voltássemos do trabalho, iria querer umas coisas, e eu sabia o que significava. E fiquei tão feliz por vê-la assim, quanto triste por saber que provavelmente eu não a veria nesse mais tarde que ela mencionava. E ela saiu pela porta. Do lado de fora estava a mãe dela, depois eu a segui, fui atrás dela, porque parece que ela saiu para fazer um trabalho, uma coisa assim. E eu fiquei naquilo sem saber o que fazer, se eu contava para ela ou não. E quando eu fui, encontrei a mãe dela. Olhei bem para o rosto e ele mudou. Oscilou. E eu falei, bufando um riso, claro que você não é... Falei o nome dela, vocês não precisam saber o nome dela também, é só um nome. Que lugar é esse? E a mulher falou, é um lugar para encontro entre entes queridos. E eu continuei a fazer perguntas, mas a mulher desapareceu. Fiz algumas perguntas, a mulher desapareceu, e quem passou a responder foi uma versão dela num quadro, como se fosse uma tela virtual. Tipo Harry Potter, né? A mulher sumiu e ficou um quadro. Eu não lembro as perguntas, acho que tinha a ver com que tipo de trabalho meu amor estaria fazendo, alguma coisa nesse sentido. Não me lembro da resposta, porque aconteceram muitas coisas e eu fiquei ali por um bom tempo, tentando me situar, entender, encontrar o meu amor outra vez, mas eu lembro quando eu senti que meu amor tinha voltado para o quarto, e aí a memória volta mais forte. E eu entrei no quarto, ela estava coberta por lençóis brancos e estava em prantos, chorando. Eu a descobri e perguntei o que tinha acontecido, para saber o que ela sabia. E ela falou, tem outras pessoas neste quarto também. Ela não estava falando naquele momento, não. Ela estava falando que era um quarto comum. Tipo um albergue. E naquele momento éramos apenas eu e ela. E ela disse que não queria aquilo. Eu não tinha consciência do que tinha... Ela não tinha consciência do que tinha acontecido e não entendia a razão de estar ali naquela situação. Isso mexeu muito com o meu emocional, fiquei comovido e quando eu fui abraçá-la eu acordei. Novamente, um caso no qual parecia ser o meu amor e ela estaria sem saber o que aconteceu. Isso tem se intercalado com momentos nos quais ela sabe, para ser realmente ela nos dois casos, né? Teria que ter essa alternância, a variação de lucidez, mas
é bem provável. Não sei se isso seria parte de tratamento hoje em dia, acho que na época eu já considerava e hoje em dia eu acho que é bem isso. Esquecer pode ser uma única forma de alívio e isso lá é bem fácil de acontecer, esse esquecer, né? Eles podem induzir. Talvez os momentos de lucidez sejam graduais para que haja adaptação. Não tenho certeza, escrevo ali, né? Eu preciso controlar mais minhas saídas, sustentar mais minha lucidez para explorar melhor. Esse é mais um relato similar a outros e a intenção dele de compartilhar é reforçar todas essas possibilidades. Sobre esses exercícios de constatar a realidade, né? Contestar a realidade aqui, recomendo muito, é muito difícil a gente lembrar, mas se você associar alguma coisa de toda vez que eu olhar o celular, que é uma coisa que você faz constantemente, algumas vezes ao dia, o problema é que eu acho que tem gente que faz isso o dia inteiro, né? Enfim, alguma coisa que você possa estabelecer para contestar. Mas é isso. Mais um relato reforçando esse estudo. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Nós temos um grupo no WhatsApp onde aprofundamos, conversamos sobre outras coisas, mas tudo relacionado, porque na verdade, para mim, tudo está relacionado à consciência e o desenvolver. Então, é válido, o link está na descrição. E é isso, semana que vem fica isso assim, de a live ser na terça ou na quarta. Eu vou tentar gravar meu espetáculo numa qualidade boa e disponibilizar primeiro no grupo do WhatsApp o link, que vai ser só postado como não listado, ou seja, só quem tiver o link vai poder ver. Não garanto que vai ficar bom, porque lá é meio escuro, tem muitas pessoas, né, vozes, então a captação não é tão boa, não tem microfones, é na voz mesmo, o celular fica distante, não sei como vai ser. Alguns trechos eu vou acabar publicando, provavelmente no Instagram. Então é isso, foi um vídeo mais curto, porque eu estou numa correria, ainda não terminei, hoje é sexta-feira, dia 10, o espetáculo é sábado, dia 11, e é isso. Me desejem merda, como dizem no teatro. Sabem por quê? Porque antigamente as pessoas iam para o teatro de carruagens, cavalos, e se a peça era um sucesso, enchia, ficava um monte de cavalo no pátio. Eles defecavam, e quando as pessoas iam embora, o sucesso era você sair e ver aquele monte de bostaiada. Merda. Pro teatro, dar merda é bom. Hasta!